O tema de hoje, do capítulo 12, é amar os vossos inimigos, restituir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amarei vosso próximo e odiarei vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que estais nos céus, que faz erguer seu sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? A gente observa que, a princípio, na época de Moisés, eles tinham leis, que era a lei do olho por olho, dente por dente. Eram leis muito pesadas. Só que a gente viu que Jesus veio e disse que todos nós temos que amar os nossos inimigos. E eu faço uma pergunta para todos vocês aqui hoje: quem são os nossos inimigos? Vocês já pararam para pensar? A gente está aí na rua, uma pessoa que passa indiferente, dificilmente vai ser nosso inimigo. Geralmente, os nossos inimigos são pessoas que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, foram nossos amigos. E o que acaba acontecendo que se cria as inimizades? Pensamentos divergentes aos nossos. Então é muito gostoso a gente dialogar com uma pessoa que comunga dos mesmos pensamentos, da mesma religião, do mesmo time de futebol, do mesmo partido político. Só que quando essas pessoas têm opiniões contrárias, muitas vezes começam a criar as inimizades. Outra coisa que acontece também, que se cria inimigos, é pela traição. Muitas vezes, aquela pessoa você amava, pode ser uma esposa, um marido, um amigo, e de repente, vem uma traição. E essa traição faz com que a gente crie algo que é muito ruim, que é o rancor, o ódio, a amargura, e simplesmente por uma pessoa que a gente queria tão bem. O que Jesus veio nos ensinar? Que nós devemos perdoar. Só que o perdão, ele não está relacionado com a hipocrisia. Nós ainda somos seres imperfeitos. Então a hipocrisia, alguém fazer um mal para a gente, e porque Jesus falou que nós devemos perdoar, mas a gente ir abraçar, ficar sorrindo, isso chama-se hipocrisia. O perdão tem que vir de dentro. Não necessariamente eu preciso ficar o tempo inteiro com olhares, com sorrisinhos, porque isso a gente chama de falsidade. A gente tem que perdoar. E quando a gente não consegue se aproximar dessas pessoas, o que nós devemos fazer? Ele ensina que devemos orar. Porque quando a gente ora por essa pessoa que nos ofendeu, que nos fez alguma coisa que nós consideramos muito grave, a gente está apaziguando os nossos corações. De alguma maneira ele está recebendo, porque existe uma coisa chamada ação e reação, existe uma coisa chamada energia quântica, que hoje a ciência explica. E é a maneira mais simples que a gente tem do perdão. É fácil perdoar? Não. Mas a gente sabe por quê, né? Desde os primórdios, a gente vem sendo
de certa forma, doutrinado a lavar a nossa honra. Numa época mais longínqua, eram permitidos duelos. Graças a Deus que isso foi abolido. Mas e hoje? Vocês sabem por que a gente tem uma dificuldade muito grande em perdoar? Porque hoje os próprios meios de comunicação, você assiste um filme, começa aquele filme, é uma pessoa boa, daí de repente uma pessoa que não é tão boa assassina a esposa, o filho, a filha. Isso faz com que na nossa concepção a gente torça por aquele personagem para que ele vingue a família dele. A gente vê em algo que deveria ser um exemplo, como por exemplo super-heróis. Esses dias começou um filme onde no anterior a vida do Thor a vida do Loki, que era irmão do Thor, tinha sido ceifada, e ele simplesmente começa o filme decapitando Thanos. O que é isso? Se um próprio super-herói ele se sente no direito de fazer justiça com as próprias mãos, o que vai ser da gente? Nós não somos justiceiros. Se acontece algum ato bárbaro, vamos dar um exemplo. Ocorre um latrocínio, alguém tira a vida de um ente querido, de uma pessoa próxima da gente. A pergunta que eu faço a todos vocês: vai diminuir a dor que a gente sente se a gente for lá e fizer justiça com as próprias mãos? Se aquilo é algo tão ruim, que nos trouxe uma amargura, uma dor tão grande no peito, a gente agir da mesma forma vai diminuir a dor que a gente está sentindo? Então devemos perdoar, porque é como se fosse um círculo vicioso. A gente via há alguns anos, ou há vários anos atrás, aquela época do coronelismo, onde tinham rinchas entre famílias, que as pessoas se degladiavam. A gente quer pegar Romeu e Julieta, os Capuletos, os Montecchios. O que aconteciam? Pessoas que simplesmente viviam uma vida, gerações e gerações se degladiando, vibrando, emanando mal. E aonde que isso faz a gente chegar? A gente chega num lugar que infelizmente é muito ruim. A gente acaba contraindo dívidas, inimigos, obsessores, não só enquanto encarnados. Porque esses seres que tiveram as suas vidas ceifadas, de alguma forma, se eles não têm um grau de equilíbrio, de evolução, eles vão de alguma forma querer se vingar. E a gente sabe que não existe isso de morreu, acabou. Nós aqui sabemos que nós somos seres eternos, não essa roupagem física, mas o meu espírito, o vosso espírito é eterno. O que a gente deve procurar fazer sempre é perdoar. Quando a gente ouve algumas palavras, a gente tem que compreender que se a gente pegar desde os primórdios, da época dos escribas, vocês pararam para pensar a dificuldade que se tinha para se fazer as traduções daquilo que se era passado? Hoje é fácil, né? A gente está aqui nessa palestra, vai ser colocada no Instagram, a gente pode ouvir 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas e naquela época? Vocês já pararam para pensar Jesus Cristo no Monte das Oliveiras, fazendo um sermão, e depois tudo aquilo que ele foi passado era transmitido para outras pessoas, e depois era transcrito, só que existiam muitos erros. A própria palavra odiar, devido
ao que dizem, era simplesmente amar menos. E não ter rancor, ter ódio, ter raiva. Porque o que acontece? Por que Jesus ensinou para a gente o perdão? O que acontece quando a gente se recorda de algum episódio triste dessa nossa existência? A gente sofre. Se foi uma perda, a gente se emociona, a gente sofre, a gente fica um pouco angustiado. Agora, e se algum tipo de mal que fizeram para a gente e a gente ainda não conseguiu perdoar? A gente sofre, porque aquele rancor, de certa forma, ele acaba se transformando numa doença psicossomática. Eles falam, a ciência hoje diz que o próprio câncer, às vezes, são de amarguras que a gente não conseguiu superar. E se a gente analisar, tem sentido, porque toda vez que a gente vibrar naquela mesma sintonia de rancor, de amargura, de dor, de sofrimento, e muitas vezes desejando mal para aquele que nos ofendeu de alguma forma, ele ensina para a gente que a gente tinha que seguir o que a gente sabe que é o certo, que é o justo, que é a justiça divina. Nós não somos juízes, nós não temos o direito de julgar e de querer punir ninguém, porque nós todos somos seres errantes, e a maior dificuldade que todos nós temos é quando a gente erra e a gente sabe que a gente cometeu aquele tipo de ato falho, aquele tipo de injustiça, mas a gente quer de todas as formas que as pessoas nos perdoem. E por que a gente não faz a mesma coisa quando alguém nos fere, quando alguém nos ofende? Eles pedem para a gente utilizar uma sigla que é um aparelhinho que veio antes do celular, que se chamava BIP, né? O que seria o BIP? Benevolência. O que seria o I? Indulgência. E o P? Perdão. Perdoar é divino. Todas as vezes que a gente encontrar algum tipo de pessoa que tenha uma convicção, um pensamento errôneo, que divirja daquilo que a gente pense, o melhor remédio que a gente pode aplicar naquele momento é se calar. Se calar é ser benevolente, é ser indulgente. Porque não adianta, quando alguém tem uma convicção, quando alguém tem algum tipo de princípio, a gente não vai conseguir mudar a cabeça deles através da nossa fala, através daquilo que a gente aprendeu. E para a gente não contrair mais inimigos, se faz necessário que a gente tenha esse bom senso. Um dia, o Chico estava adoentado e uma repórter perguntou para ele: como que você está, Chico? E ele falou que ele era um doente são. O que seria isso, pessoal? Um doente são? Nós todos, durante a nossa existência, nós podemos contrair algum tipo de enfermidade. Mas o que ele quis dizer é que a enfermidade de guardar algum tipo de rancor, algum tipo de angústia, isso ele não guardava. Por isso
que se faz necessário que todos nós tenhamos dentro de nós o coração limpo, no sentido de compreender que não existe ninguém aqui nesse recinto hoje que seja perfeito. Só que todos nós temos graus de imperfeições diferentes. Só que existe uma coisa que é sábia: todos nós temos a capacidade de perdoar. E o perdão, ele está atrelado ao mais puro sentimento que existe dentro da gente, que é o amor. E o perdão, para que ele tenha um valor, um significado, muitas vezes a gente precisa de ter o amor próprio. Porque se a gente não se ama, a gente acaba se enclausurando em coisas negativas, em momentos ruins. E isso nunca vai ser construtivo na nossa vida, tá? Eu guardei aqui também algo que é muito importante. Nesse tema específico, Emmanuel se refere a ele 22 vezes. Se vocês pegarem todos os tópicos do Evangelho, esse é um dos que o Emmanuel mais se preocupa, porque é o principal. Quando todos nós aprendermos a amar as pessoas e compreender que não é guardando ódio que vai fazer com que alguém mude. Como que a gente muda? O que faz com que a gente tenha essa necessidade, esse desejo de estar aqui hoje? Porque a gente tem um exemplo, e esse exemplo foi quem? Jesus. Jesus nos faz querer a cada dia sermos seres melhores. Só que como a gente não tem Jesus aqui, pelo menos em corpo presente, nós temos pessoas que são referências. Eu não tenho que pegar aquela pessoa que tem vícios, vicissitudes. Eu pego minha mãe, eu pego meu pai, eu pego um irmão, um tio, um amigo que me sirva de referência. Eu deixei aqui uma frase para a gente refletir. Quando a caridade for a bússola da humanidade, o caminho a seguir sempre será amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, quando realmente o amor se fizer presente dentro dos nossos corações, qualquer tipo de mágoa, rancor, amargura irá se desfazendo. Que do Evangelho de hoje se guarde que o pior prejudicado quando a gente não consegue perdoar alguém que nos ofendeu somos nós mesmos. Bom, agradeço a todos que estiveram aqui hoje presentes e espero que de alguma forma o que foi falado tenha algum significado. Bom?